Olha os 18 jogadores que já estão garantidos com Carlo Ancelotti para a Copa do Mundo. Após ser divulgada há algumas semanas uma lista inicial com 11 jogadores que já estavam confirmados, agora a ESPN publicou uma atualização de que 18 jogadores já estão confirmados com o Ancelotti visando a Copa do Mundo. Ou seja, se na convocação final nós teremos 26 jogadores, isso significa que a partir de agora nós temos apenas 8 vagas em aberto. Nesse vídeo aqui eu quero mostrar para vocês e comentar um pouco sobre cada um dos 18 jogadores que já são dados como certos na convocação do treinador italiano e vamos especular quais jogadores vão lutar pelas últimas 8 vagas. Antes, só para lembrar a todos, nós temos 2 convocações até o início da Copa do Mundo. Teremos uma data FIFA agora no mês de março, em que o Brasil vai enfrentar as seleções da França e da Croácia. E aí depois, quando for em maio, nós já teremos a convocação final, que será válida para amistosos pré-Copa e para a Copa. Número 1, Alisson. Começando pelo gol, temos um goleiro confirmado já na lista do Ancelotti, o goleiro Alisson do Liverpool. Tem 4 jogos na era Ancelotti e passou 3 sem tomar gol. Inclusive, em um desses jogos, ele foi até escalado como capitão. É um goleiro que é considerado unanimidade dentro da seleção brasileira e eu também concordo que seja hoje a nossa melhor opção à disposição. Então o Alisson é até o momento o primeiro nome da lista e o único goleiro com o seu nome confirmado. Nenhum outro goleiro, por enquanto, está já certo para a Copa. Número 2, Marquinhos. Outro jogador da confiança do Ancelotti que está na Copa do Mundo é o zagueiro Marquinhos, do PSG. Foi muito bem na temporada 2024-2025 pelo PSG e sempre teve moral com o Ancelotti desde que o técnico italiano assumiu a seleção. Tanto que podem reparar que o Marquinhos foi titular em 6 jogos e desses 6 ele foi capitão em 5. Então não é só um jogador que vai para a Copa, ele vai para a Copa com grandes perspectivas de ser titular e ser capitão. Número 3, Gabriel Magalhães. Outro zagueiro que está na mira do Ancelotti já para a lista final é o Gabriel Magalhães, zagueiro do Arsenal que tem jogado muita bola nessa temporada. Ele teve algumas participações na era Ancelotti, claro que menos do que o Marquinhos, mas ainda assim mostrou futebol o suficiente para ser convocado para a Copa. Ele tem 3 jogos até então e pode acabar sendo a dupla de zaga ao lado do Marquinhos. Número 4, Éder Militão. Esse nome aqui é uma novidade na lista para a Copa do Mundo, porque na lista anterior que havia sido divulgada pela ESPN, o nome do Militão, zagueiro do Real Madrid, ainda não constava, e agora ele consta. O Militão, é verdade, tem sofrido muito com lesões nesses últimos tempos, teve lesão de LCA, agora teve uma lesão na coxa e nem poderá ser convocado para os amistosos contra a França e Croácia. Mas é um jogador da confiança do Ancelotti porque o Ancelotti trabalhou com ele também por muito tempo no Real Madrid. E tem mais, é um jogador que consta a princípio na lista como zagueiro, mas ele pode jogar como lateral direito. Tanto que, dos 3 jogos que ele fez na era Ancelotti, um foi como lateral direito, que foi contra Senegal, em que ele jogou muito bem. E pelo fato de a nossa lateral direita hoje ser uma posição carente, onde nós temos uma grande indefinição, você ter um Militão no seu grupo é um trunfo, porque é um jogador muito versátil. Então Militão é o último nome, por enquanto, da zaga. Número 5, Alex Sandro. Outro jogador de defesa que estará na lista final do Ancelotti, claro, se não tiver nenhuma lesão, é o Alex Sandro, lateral esquerdo do Flamengo. Não confundam Alex Sandro, lateral, com o Alex Sandro, zagueiro, que joga no Lille, que o Alex Sandro, zagueiro, por enquanto não está na lista para a Copa. Alex Sandro, lateral esquerdo do Flamengo, sim, ele foi testado em 3 oportunidades pelo Ancelotti e agradou. Até por ser um jogador de bastante imposição física, um bom marcador, é um jogador que eu concordo muito com a presença dele na Copa do Mundo. Número 6, Douglas Santos. Se vocês imaginavam que só o Alex Sandro do Flamengo estaria como confirmado para a lateral esquerda, vocês estão enganados. Aqui aparece uma outra novidade. Douglas Santos, lateral esquerdo do Zenit da Rússia, está entre os confirmados de Ancelotti para a Copa do Mundo. Ele jogou 3 partidas sob o comando do Ancelotti, sendo titular nessas 3 oportunidades e também mandou muito bem.
bom marcador, seguro na saída de bola, e pelo fato de a nossa lateral esquerda também ser uma posição carente, em que vários jogadores não abraçaram suas oportunidades, como Caio Henrique, Carlos Augusto, o Ancelotti parece que vai firmar mesmo com o Alexandro e o Douglas Santos. E tem uma característica que tanto o Alexandro quanto o Douglas Santos têm. São dois laterais bem defensivos. Então, como nós temos uma seleção com muitas opções no ataque, muitos jogadores que podem acabar jogando juntos, por exemplo, um quarteto ofensivo, então é muito importante você ter laterais que guardam bem a posição para o time não ficar tão exposto. Número 7, Casemiro. Esse aqui já era um nome certo para a Copa do Mundo, na minha opinião, antes mesmo de o Ancelotti fazer o seu primeiro jogo pelo Brasil. Casemiro já era um jogador da confiança do Ancelotti há muito tempo no Real Madrid, tanto que nessa era Ancelotti, quando o Marquinhos não foi escalado como titular, o Casemiro foi até escalado como capitão. Ele tem 7 jogos na era Ancelotti, 1 gol, 1 assistência e foi capitão em 2 oportunidades. Tá jogando muito bem e trouxe muito mais segurança, muito mais imposição física para o nosso meio-campo. Podem perceber que quando o Casemiro sumiu da seleção, que começaram a apostar em André, em João Gomes, ninguém se firmou. E ele mostrou que todo esse tempo ele ainda era o nosso melhor camisa 5. Número 8, Bruno Guimarães. Esse aqui é outro jogador também mega garantido para a Copa do Mundo e com o qual o Ancelotti conta bastante. Bruno Guimarães. O volante do Newcastle nesse momento está machucado, mas estará à disposição para a lista final da Copa, claro, se não for para o DM de novo. Ele só não vai poder ser convocado agora para os amistosos de março porque teve uma lesão importante na sua coxa. Então ele vai precisar ser substituído para agora, mas para a Copa o Ancelotti já o coloca para a lista final. E interessante ver como o futebol do Bruno decolou depois que o Ancelotti assumiu a seleção e depois que o Casemiro voltou a ser convocado. Porque agora ele está jogando mais solto, está pisando mais no campo de ataque. E aí ele está agora sendo muito mais aquele jogador que a gente cobrava que ele fosse do Newcastle. 8 jogos na era Ancelotti, foi titular em todos os jogos, 1 gol e 2 assistências. Número 9, Andrei Santos. Esse nome consta aqui como uma novidade de acordo com a ESPN. Andrei Santos, volante do Chelsea da Inglaterra, integra agora a lista do Ancelotti para a Copa do Mundo. Ele chegou a ser testado em algumas oportunidades, ele fez 3 partidas nessa era Ancelotti, mas em 2 ele veio do banco. O Ancelotti vinha procurando por um jogador que pudesse ser ali o substituto imediato do Casemiro e parece que ele escolheu o Andrei para exercer essa função. O Andrei tem vivido um ótimo momento no Chelsea e eu acho que é uma opção bastante válida. Gosto do futebol dele. Número 10, Lucas Paquetá. Muitos vão discordar, mas para o Ancelotti, Lucas Paquetá estará na Copa do Mundo. O meio-campista que agora está no Flamengo, ele foi convocado em algumas oportunidades anteriormente pelo técnico italiano, fez 6 jogos e marcou 1 gol. Ele acabou perdendo um pênalti na última data FIFA contra a Tunísia e é um jogador que é enxergado pelo Ancelotti como potencial substituto do Bruno Guimarães. Eu não tenho gostado dessas primeiras atuações do Lucas Paquetá pelo Flamengo em 2026. Acho que ainda está deixando muito a desejar. Vamos ver como vai ser o rendimento dele até perto da convocação final, mas parece que o Ancelotti já tem bem convicto que o Paquetá estará na lista final. Número 11, Vini Júnior. Esse aqui acaba entrando muito naquela lista do Casemiro, do Militão, de jogadores que já estavam na Copa do Mundo antes de o Ancelotti assumir para o primeiro jogo. O Vini Júnior sempre foi um jogador da confiança do Ancelotti no Real Madrid. E foi também sob o comando do Ancelotti que ele fez a melhor temporada da sua carreira, sendo até postulante para a bola de ouro. O Vini tem 6 jogos com o Ancelotti na seleção, 2 gols e 1 assistência. O desempenho ainda pode ser melhorado e muito, tendo em vista que ele costuma jogar no Real, mas não joga na seleção. Mesmo assim, o Ancelotti o tem para a lista final. Número 12, Rodrigo. Outro ex-atleta do Ancelotti do Real Madrid, que também está confirmado para a lista final, é o Rodrigo. O Rodrigo ele tem oscilado bastante no Real nessa temporada, perdeu bastante espaço, mas ainda é um jogador da confiança do Ancelotti e que quando jogou na seleção, com ele recentemente, jogou bem. 4 jogos, 2 gols e 1 assistência. Então, o Raio também é um nome já certo para a Copa. Número 13, Rafinha. Depois de judiar bastante do Ancelotti e do Real Madrid, na última temporada do Ancelotti no futebol europeu, Rafinha é agora um homem da confiança dele, pensando na Copa do Mundo. Ele não esteve disponível para algumas convocações do trabalho do Ancelotti, mas quando esteve disponível, sempre foi tratado como um jogador importante, sendo até camisa 10 e escalado como meia
em um jogo contra o Chile, o que mostra que o Ancelotti pensa no Rafinha até podendo jogar um pouco mais recuado. Ele tem 3 jogos na era Ancelotti, não marcou nenhum gol e não deu nenhuma assistência. Muito bom jogador e hoje eu até enxergo como um dos jogadores com mais capacidade de decisão dentro da seleção brasileira. Até acima de Vini Júnior e Rodrigo, para ser sincero. Número 14, Gabriel Martinelli. Gabriel Martinelli está também na lista do Ancelotti para a Copa do Mundo. O atacante do Arsenal, que tem jogado muito bem nessa temporada, não é titular da seleção. Disso a gente já sabe. Mas quando ele entra nos jogos, no segundo tempo, ele costuma fazer fumaça. E o Ancelotti gosta bastante disso. Então também o colocou para a lista final. Ele tem 4 jogos na era Ancelotti e marcou um gol, que foi no amistoso contra o Japão. Para ser um super reserva, eu acho muito válido também. Número 15, Estevão. Esse aqui não poderia ficar de fora da lista final do Ancelotti. Ele já tá com um carimbo até especial. Estevão, atacante do Chelsea. E por que hoje ele tá com tanto prestígio na seleção? Porque ele é simplesmente o artilheiro da era Ancelotti. Em 7 jogos, são 5 gols marcados, fez gol contra Senegal, gol contra a Tunísia, gols contra a Coreia, gol contra o Chile. O Estevão está muito em alta na seleção. E ele tem puxado para si um protagonismo que nem Vini Júnior e Rodrigo, por exemplo, tem puxado. Ele quer bater pênalti, ele quer bater falta, ele é um cara que ele tá muito à vontade com a camisa do Brasil e o Ancelotti tem dado muita sequência para ele nisso. Número 16, Luiz Henrique. Esse nome aqui é uma novidade pensando na lista final. De acordo com a ESPN, o nome de Luiz Henrique, atacante do Zenit, não aparecia na lista de confirmados até então e agora ele aparece. Luiz Henrique, que também funciona como um super reserva na seleção, é um jogador que agrada bastante o Ancelotti pensando para segundo tempo. Jogador de força física, de força no 1 contra 1. Ele é mais um nome também garantido para o Mundial dos Estados Unidos. Ele tem 5 jogos na era Ancelotti, não marcou nenhum gol e deu uma assistência. Ele acabou entrando muito bem naquele jogo contra o Chile, nas eliminatórias, e geralmente quando ele vem no segundo tempo, ele acaba dando um gás muito grande, porque é um jogador muito privilegiado fisicamente. Número 17, Matheus Cunha. Se achavam que esse jogador não iria aparecer na lista, estão enganados. Ele hoje é o jogador da confiança do Ancelotti. Matheus Cunha, meia atacante do Manchester United. Tem jogado muito bem nessa temporada pelo Manchester United e na seleção brasileira também, porque o Ancelotti coloca o Matheus por muitas vezes para fazer um trabalho sujo, um trabalho invisível. Para que Vini, Estevão, Rodrigo, Rafinha possam aparecer lá na frente fazendo gols, ele tem o Matheus quase que como um meio-campista mesmo, ajudando na armação e muito no comprometimento defensivo. Então podem perceber que nesses últimos jogos ele tem escalado o Matheus como titular, ajudando ali no quarteto ofensivo. E dos 4 da frente, ele costuma ser o que menos brilha. Mas não deixa de ter um papel importante. Então pensando na versatilidade do Matheus também, de poder ser meia, centroavante, o Ancelotti o tem já para a lista final. Número 18, João Pedro. O último nome dos confirmados por enquanto para a Copa do Mundo é João Pedro, atacante do Chelsea. Para ser justo, ele tem 3 jogos na era Ancelotti, não marcou nenhum gol e não deu nenhuma assistência. Para mim é muito claro que o João Pedro ainda está devendo uma grande atuação com a camisa da seleção brasileira. Mas o que está credenciando o JP para ir para a Copa do Mundo é o seu ótimo desempenho nessa temporada com a camisa do Chelsea. O Ancelotti está vendo que ele está fazendo gol de tudo que é jeito e também o deixou para a lista final. Quem pode ficar com as outras vagas? Tendo em vista que nós temos 8 vagas ainda disponíveis com esses selecionados do Ancelotti, na minha opinião, como ficariam distribuídas as vagas? Precisam ainda de 2 goleiros, 2 laterais direitos, acredito que mais 1 ou 2 zagueiros, 1 meia e 1 atacante. E aí a lista fecha. Para goleiros, eu enxergo que de 2 vagas, elas vão ficar entre esses 3 jogadores. Ederson, do Fenerbahçe, Hugo Souza, do Corinthians e Bento, do Al Nassr. Isso aqui não é opinião, é pegando como base as últimas convocações do Ancelotti. Porque eu acho muito difícil que apareça agora um jogador de última hora para ser convocado. Para a lateral direita, eu acho que nós temos 3 jogadores na briga. O Wanderson do Mônaco, o Wesley da Roma e o Paulo Henrique do Vasco. E ainda existe a possibilidade de o Ancelotti colocar o Militão como uma vaga de lateral direito e desses 3 apenas um ser convocado. Eu acredito que nós temos ainda 2 vagas de zagueiros. E aqui eu acho que aí pode aparecer um zagueiro novidade. Claro que quem já foi convocado tem a vantagem, mas para esses amistosos de março pode acabar surgindo um novo nome.
Quem tá na briga por essas duas vagas, na minha opinião? Alexandro Ribeiro do Lille, Léo Pereira do Flamengo, Léo Ortiz do Flamengo, Danilo do Flamengo, que já foi convocado pelo Ancelotti como um coringa, Bremer da Juventus, acredito que está na briga também, ele já convocou o Beraldo do PSG em outra oportunidade, então todos eles estão na briga por duas vagas no máximo. Falando sobre meia, eu acho que tem uma vaga ali que pode acabar sendo uma vaga do Neymar, já que o Ancelotti já disse por várias vezes que ele não precisa ser testado tecnicamente e que se estiver bem fisicamente será convocado. Então uma vaga de meia eu acho que ainda pode ficar com o Neymar como uma novidade de última hora. No ataque vocês podem perceber que nós já temos muitos jogadores, então eu acho que aqui tem no máximo uma vaga. E é uma vaga para muita gente na briga. Jogadores que estão em ascensão, agora próximos da convocação final, ou jogadores que já foram convocados. Então quem tá na briga aqui, na minha opinião? Endrick, que ainda não foi convocado nenhuma vez, Gabriel Jesus, que não foi nenhuma vez, Ryan, do Bournemouth, o Igor Jesus, que já foi convocado, do Nottingham Forest, está na briga, Caio Jorge do Cruzeiro, Vitor Roque do Palmeiras, todos eles estão ali empilhados brigando por uma vaga. Igor Thiago do Brentford também, na minha opinião, briga por essa última vaga, vai ser bem difícil pro Ancelotti escolher. Agora, eu queria a sua opinião aqui nos comentários. Para você, essa lista para a Copa do Mundo tem sido uma boa lista? Acha que nós vamos chegar com um grupo forte para a Copa do Mundo? Tem algum jogador que já está ali considerado como certo na Copa que você não convocaria? Não se esqueça de colocar a sua opinião aqui nos comentários. Então, bom, galera, esse vídeo aqui foi o vídeo desse sábado. Eu agradeço profundamente a você pela companhia em mais um vídeo. Se tiver gostado, deixe o seu like, se inscreva no canal e compartilhe também. Então é isso, galera. Tamo junto, até amanhã e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Vini Vaier aqui, valeu, falou e fui!